Correrei para ti, meu Senhor, minha alma anseia por ti. Sou um pobre, cego e nu, nada tenho pra te oferecer. Quero aos teus braços me entregar, pois sei que tu me aceitas como estou. Preciso do teu ouro, purifica-me, Senhor. Reina sobre mim, eu me rendo a ti, eu me rendo a ti. Reina sobre mim, sou tua noiva, espero e anseio por ti. Correrei para ti, meu Senhor, minha alma anseia por ti. Sou um pobre, cego e nu, nada tenho pra te oferecer. Quero aos teus braços me entregar, pois sei que tu me aceitas como estou. Preciso do teu ouro, purifica-me, Senhor. Reina sobre mim, eu me rendo a ti, eu me rendo a ti. Reina sobre mim, sou tua noiva, espero e anseio por ti. Reina sobre mim, eu me rendo a ti, eu me rendo a ti, Senhor. Reina sobre mim, sou tua noiva, espero e anseio por ti. Aleluia, Deus. Glorificado, exaltado seja o teu santo nome. Bom dia a todos, Pai seja convosco. Estamos aqui com mais uma live iniciando. Glorificado, exaltado seja o nome do Senhor. Por você que está nos assistindo nessa manhã. Que Deus ele possa entrar no seu lar nesse momento, abençoar você, a sua casa, a sua família. Neste momento, quero compartilhar com vocês um salmo. Salmo 121, do versículo 1 e 2, que diz assim: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra.
Amém. Glorificado, exaltado seja o nome do Senhor. Louve o Senhor neste momento, querido. Talvez você esteja passando por momentos difíceis na sua vida, mas creia que Deus, Ele é todo poderoso para fazer aquilo que é impossível para você realizar. É possível para o nosso Deus. Por mais que a tempestade esteja tão difícil na sua vida, mas o nosso Deus, Ele está no nosso barco. E eu creio que nessa manhã você estará sendo tocado por Ele. Hoje também temos o culto da família. E nesse momento você vai louvar essa canção. Se você está próximo de alguém da sua família, louve ao Senhor juntamente conosco com essa canção. Aleluia a Deus. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpos assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo um compromisso com o grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Aleluia, Deus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo e te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpos assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo um compromisso com o grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Aleluia, Deus. Não cesse de glorificar o nome daquele que vive e reina para todo sempre. Aleluia, Deus.
em espírito, em verdade, te adoramos, em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Cante em espírito, aleluia, Deus. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor pra te adorar, Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Meu orgulho, meu
orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou jardim em mim. E se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Aleluia, Deus. Tu és o mais belo, Senhor. Meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou jardim em mim. E se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. O amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares.
mais belo, Senhor. Seja mantido santo, venha o teu reino. Dá-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia. Perdoa os erros que temos cometido, como perdoamos quem nos ofendeu. Não nos deixe cair em provações severas, mas livra-nos do mal. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Aleluia, Deus, seja feita a tua vontade, Pai. Nosso Pai, que o teu nome seja mantido santo, venha o teu reino. Dá-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia. Perdoa os erros que temos cometido, como perdoamos quem nos ofendeu. E não nos deixe cair em provações severas, mas livra-nos do mal. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Seja feita tua vontade. Aleluia, Deus. Porque o reino, o poder e a glória são teus para sempre. Porque o reino, o poder e a glória são teus para sempre. Amém. Toda honra, toda glória seja dada ao Senhor. Santo é teu nome, Deus. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar,
Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. E ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. E ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Nesse momento vamos entrar numa parte muito importante dessa live. O momento mais importante, onde estaremos ouvindo a palavra de Deus com o nosso pastor Merivan. Receba o servo do Senhor com alegria. Louvado seja Deus. Aleluia. Santo é o Senhor, digno de honra, de glória, de louvor e adoração. Bom dia, paz seja convosco. Muito obrigado para você que está acompanhando aí a nossa live. Agradecer a nossa irmã Andréia, que faz parte do Ministério Shofar. Agradecer ao nosso irmão Júnior, nosso tecladista. E também agora vai fazer um fundo musical para nós aí, no nome de Jesus, para aumentar o galardão dele lá no céu, né, queridos? Mas nós louvamos a Deus por você que está nos acompanhando, aos nossos irmãos. Tem gente nos acompanhando lá de Belém, tem gente nos acompanhando aí de São Paulo, da Paraíba, de Brasília.
Nós estávamos dando uma olhada agora há pouco aí nos comentários. Nós temos pessoas de vários lugares que estão acompanhando a nossa live. E nós pedimos que Deus possa assim abençoar a vida de todos, que Deus possa abençoar a sua vida. Compartilhe o nosso link aí. E queridos, eu gostaria de falar, eu escolhi um assunto para falar hoje, que talvez você vai dizer, pastor, é o pior tema para o momento que nós estamos vivendo. Mas eu queria falar sobre morte. Queria falar porque é algo que todos nós temos certeza que um dia passaremos. É a única certeza que o ser humano tem, de que um dia conhecerá a morte. Muitos não sabem do dia de amanhã, não sabem se vão ter pão para comer, não sabem se vão ter uma roupa para vestir. Muitos estão aí com a energia no corte, não sabem se amanhã vão estar no escuro, se vão estar no claro. Mas a certeza que nós temos é de que um dia haveremos de morrer. E isso, muita gente tem empurrado com a barriga, tem deixado de lado. Não é algo para nos preocupar, não é algo para nos consumir e nos impedir de viver a nossa vida. Mas não é algo que devemos deixar de lado, esquecido. E eu escolhi um texto justamente para começar, porque você vai dizer, poxa, pastor, vai falar de morte. Mas eu escolhi um texto justamente na qual fala de vencer a morte, para depois nós podermos falar da morte em si. Para que você comece a ouvir, comece a receber essa palavra já com uma expectativa muito boa, com uma certeza boa. E Paulo escrevendo aos Coríntios, no capítulo 15, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, o versículo 54, ele diz assim: então quando o nosso corpo mortal tiver sido transformado em corpo imortal, se cumprirá a passagem das Escrituras que diz: a morte foi engolida na vitória. Ó morte, onde está a sua vitória? Ó morte, onde está o seu aguilhão? O pecado é o aguilhão, ou o instrumento, vamos dizer assim, da morte, que nos fere. E a lei é o que torna o pecado mais forte. Mas graças a Deus que nos dá vitória sobre o pecado e sobre a morte por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sejam fortes e firmes. Trabalhem sempre para o Senhor com entusiasmo, pois vocês sabem que nada do que fazem para o Senhor é inútil. Louvado seja Deus. Vamos falar de morte? Mas vamos começar logo dizendo: Jesus venceu a morte por mim e por você. Para você logo aquietar seu coração, não ficar preocupado, não ficar temeroso, a pressão subir. Nada disso, queridos. Nós, os que cremos, temos uma promessa. Em João, capítulo 5, se eu não me engano, acho que versículo 24, Jesus, ele diz para nós, uma promessa, uma palavra para nós, que aqueles que crerem nele, não morrerão, mas passarão da morte para a vida eterna. Nós, os que cremos, passamos a ter uma segunda certeza. A primeira, um dia vamos morrer. A segunda, mesmo que venhamos morrer, viveremos eternamente com o Senhor. Essas duas certezas passam a acompanhar o cristão. E essa segunda certeza, queridos, anula a primeira de forma que a gente já nem lembra dela. É lógico que eu não ando por lugares perigosos. Eu sei na minha cidade os lugares e horários que eu devo frequentar, que eu devo ir. Eu me lembro uma vez que eu fui deixar, nós terminamos uma vigília aqui na nossa igreja, assim que eu cheguei nessa cidade, em Cametá. Nós terminamos uma vigília por volta de 1h30, 2h da manhã. E eu estava com uma caminhonete emprestada da minha irmã, e nós colocamos os irmãos que moravam mais distantes em cima, e alguns dentro do carro, e eu estava de madrugada deixando os irmãos que moravam mais longe, deixando em casa. E quando eu fui em um determinado bairro, o pastor que estava comigo daquele bairro, ele disse: pastor, o senhor não precisa entrar no bairro, nos deixa aqui na entrada. Eu falei: não, irmãos, eu vou deixar vocês lá dentro, vou levar vocês na porta da casa. Ele: não, pastor, nos deixa aqui. O senhor não é conhecido no nosso bairro, este carro não é conhecido no nosso bairro, e a gente se preocupa. Se a gente for, as pessoas nos conhecem. Aqueles que infelizmente vivem de criminalidade nos conhecem, não nos farão mal, não vão nos roubar, não vão nos assaltar, mas se eles verem um carro estranho aqui, eles podem pensar mal. Então nos deixa aqui. E eu fui obrigado a deixar aqueles irmãos na entrada do bairro e retornar para a igreja para levar os demais. Então a gente sabe os horários, os locais.
Se você me perguntar se eu quero morrer hoje ou não quero morrer hoje, eu quero poder viver muitos anos, quero conhecer bisnetos, enfim. Eu só quero dizer para você que a morte hoje já não mais nos apavora, não mais nos amedronta. Porque Jesus venceu a morte na cruz por mim e por você. Ela que é então um grande inimigo que nós temos. Nós, queridos, sabemos que muita gente busca de alguma forma viver muito tempo. Pessoas adquirem remédios, produtos, enfim, pessoas tentam de várias formas prolongar o seu dia. Isso é perfeitamente normal, ter uma vida saudável é perfeitamente normal. Mas eu quero que você entenda, um dia a morte vai chegar. Não queremos que ela chegue de forma prematura. Há um salmo que diz que a vida de um homem até ali os seus 60, 70 anos, depois disso torna-se um fardo. Para muitos, viver depois de 80 anos, já uma vida já sem muita saúde, torna-se um fardo. Para a própria pessoa que está doente e às vezes até para a família. Não que a família queira se desfazer, não que a família queira que essa pessoa morra logo. Mas a gente fala no fardo de ter que cuidar. Pessoas mudam suas rotinas para poder estar perto de pessoas que amam e que estão debilitadas, estão doentes e que precisam de cuidado. E a família, quando ama, faz isso, queridos, de amor, investe, pega o que tem, gasta para ver as pessoas tentarem viver um pouco mais de tempo. Mas nós não conseguimos impedir que a morte chegue. Ela chega para todos, para branco, para pardo, para negro, para índio, chega para todos. Infelizmente, algumas pessoas perdem sua vida de forma prematura, em acidentes, enfim. Nós tivemos recentemente aqui na nossa igreja um irmão músico nosso, que se ele não tivesse morrido, estaria aqui com certeza nas nossas lives, um excelente profissional, que infelizmente sofreu um acidente a caminho de casa, motociclista que estava alcoolizado. Motociclista a gente conhece, até gente boa também, mas infelizmente estava alcoolizado. E bateu nele. Não foi um atropelamento, ele não quebrou nada, mas a pancada que ele deu com a cabeça no chão provocou, né, queridos, diversos ferimentos internos e o levaram a óbito. Infelizmente, ainda passou 1 ou 2 dias no hospital e acabou indo a óbito. Morreu de forma prematura. A morte, ela chega para todos, queridos. Se a gente procurar viver uma vida saudável, se a gente procurar fazer as coisas direito, a gente vai viver muito tempo. Mas eu conheci pessoas que foram mortas sem ter ali na hora provocado aquilo ou ter motivo algum. Pessoas que estavam passando numa rua quando estava acontecendo um assalto, uma bala veio e alcançou. Nós não sabemos quando a morte vai chegar. Por isso a necessidade de estarmos preparados para ela. E não existe uma outra preparação senão entregar a vida para Jesus, senão receber Jesus como Senhor e Salvador. Porque aí a morte, queridos, que Jesus venceu na cruz, passa a ser também a morte que Ele vai vencer na sua vida. Essa frase você já ouviu. Jesus morreu a nossa morte para que pudéssemos viver a sua vida. Jesus, Ele quer vencer a sua morte, aquela que um dia vai chegar. Ele quer vencer ela por você, para que quando ela chegar, e é inevitável que ela chegue, a não ser que Jesus volte através do arrebatamento que nós como igreja aguardamos. Ele prometeu que Ele iria para o Pai, mas Ele voltaria. Nós aguardamos pelo arrebatamento, porque no arrebatamento nós não conheceremos a morte. Seremos transformados de um corpo corruptível para um incorruptível, semelhante àquele que Jesus teve quando ressuscitou ao 3º dia. E iremos para a glória direto, sem conhecer a morte. Mas se o arrebatamento não acontecer nos nossos tempos, na nossa época, na nossa geração, nós poderemos sim conhecer a morte. Mas a morte será apenas uma porta, uma passagem, pela qual aqueles que creem, aqueles que nasceram de novo e que vivem de acordo com a vontade de Deus, estarão se unindo com o seu Senhor, estarão juntos com o seu Deus, e ali viverão eternamente. Paulo diz, queridos, aqui para nós nessa carta, ele pergunta: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu poder de amedrontar pessoas, o teu poder de fazer com que pessoas não vivam felizes, com que pessoas não vivam abençoadas, com que pessoas tenham uma vida desestabilizada? Você que outrora amedrontou tantas pessoas, você que outrora fez pessoas deixarem de viver direito, você foi vencido agora na cruz por Jesus. Aonde está então o teu poder de amedrontar? Aonde está o teu aguilhão, ou seja, onde está o instrumento que você usava para ferir pessoas? Jesus venceu o pecado, porque o aguilhão da morte quer dizer o pecado. Jesus venceu o pecado e Jesus venceu a morte por mim e por você.
Hoje nós podemos viver em novidade de vida. Hoje nós não queremos morrer hoje, mas se a morte chegar hoje, estaremos para sempre com o nosso Deus. E isso nos traz alegria, isso traz conforto, isso traz consolo ao nosso coração em meio a toda essa pandemia que nós estamos vivendo. Hoje amanhecemos o dia com mais uma notícia triste. A mãe de um pastor nosso, de uma cidade aqui vizinha, chamada Limoeiro do Ajuru, veio a óbito. Estávamos em oração por ela, estava com uma infecção, mas ela veio a óbito. A diferença é uma serva de Deus. E aí, a promessa do Senhor no Salmo 116, versículo 15, diz assim: que o Senhor, queridos, sabe, Ele olha com bons olhos. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus servos, os seus santos. Preciosa. Por que é preciosa a morte de um servo de Deus? Porque a morte, queridos, é a porta pela qual passamos para estarmos com o Senhor. A única coisa que nos separa, vamos dizer assim, de Deus nesse momento, mesmo depois de entregar a vida para Jesus, é a morte. O Senhor já está em nós, mas chegará um dia que nós estaremos com Ele no céu. E para que isso aconteça, nós haveremos de passar pela morte ou pelo arrebatamento, como eu disse agora há pouco. Então é preciosa. Enquanto para muitos a morte de alguém pode ser, sabe, uma alegria, graças a Deus que morreu, graças a Deus que partiu, não vai fazer falta. Mas para nós, queridos, quando morremos, o Senhor tem alegria, porque Ele estará dizendo assim, mais ou menos assim: opa, mais um que está chegando para estar comigo, mais um que vai viver comigo eternamente. O Senhor não tem prazer na morte de um pecador. Ele espera que o pecador se arrependa, se converta e o Senhor o salve. O mundo diz, bandido bom é bandido morto, mas a igreja continua acreditando que mesmo um bandido pode ser transformado. Eu sou um ex-bandido, eu sou um ex-ladrão, que o Senhor me alcançou, transformou a minha vida, eu me arrependi dos meus pecados. Passei então, mudou a minha história. O Senhor me deu um bom emprego para dizer assim: olha, você não precisa mais roubar para sustentar sua família, você não precisa mais roubar para tentar viver uma vida melhor. Deus me abriu uma porta de emprego. Deus, queridos, Ele quer vencer todos os males nas nossas vidas. Mas o maior de todos os males que aflige a humanidade, que a humanidade não consegue encontrar resposta, solução, saída, é a morte. Você percebe que ao longo dos anos, muitas doenças que mataram pessoas no passado, hoje não matam praticamente mais ninguém no mundo, porque encontraram cura, porque tem vacina. Talvez pessoas ainda morram porque não foram vacinadas, mas aquela doença que no passado levou milhares de pessoas, hoje não mata quase mais ninguém. Então a humanidade conseguiu avançar, a ciência conseguiu avançar. A ciência conseguiu encontrar resposta para determinadas doenças, curas, mas ninguém ainda aqui nessa terra conseguiu encontrar o meio de vencer a morte. Eu já assisti uma reportagem uma vez de uma operação que é feita, uma operação de altíssimo risco. Eu não me recordo os detalhes, mas a única coisa que eu me recordo é que os médicos induziam o paciente à morte, e naqueles poucos minutos que ele permanecia morto, eles faziam o que tinha que ser feito e depois ressuscitavam a pessoa, e a pessoa voltava à vida e seria, vamos dizer assim, curada daquela enfermidade. Mas um dia aquela pessoa que passou por isso, um dia ela vai morrer e não vai ter instrumento ou equipamento ou médico ou medicina ou ciência que possam trazer de volta a vida. Só existe, queridos, uma forma de nós vivermos após a morte: é entregando a nossa vida para Jesus, é recebendo Jesus como Senhor e Salvador, é estar com a nossa vida nas mãos de Deus. A morte, ela entrou no mundo pelo pecado do homem, pelo pecado de Adão. Adão e Eva estavam em um jardim que o Senhor colocou para eles administrar aquele jardim. Não havia, queridos, até então, nenhum tipo de morte no mundo. Deus deu a eles apenas uma ordem, duas ordens, vamos dizer. Uma, administrar tudo, cuidar de tudo. E a segunda ordem, não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Olha, dessa árvore não comam de tudo, menos dessa árvore. E um dia Eva estava sozinha andando pelo jardim, e Satanás, travestido de uma serpente, chega até ela e diz: por que você não pode comer desse fruto? Você sabia que quando você comer desse fruto, seus olhos vão abrir e você será como Deus? E a mulher olhou para o fruto e desejou o fruto e comeu do fruto.
E depois deu fruto para seu marido comer, Adão comer. Eles andavam nus e não sabiam que estavam nus. Quando comeram do fruto, tiveram vergonha dos seus corpos, se esconderam no meio do mato, tentaram pegar folhas para fazer roupas para si, para cobrir sua nudez. A Bíblia diz que Deus vinha todos os dias na viração do dia, numa intimidade com Adão e Eva. Jesus vinha passear, vinha passear com eles. Chegou o final de tarde e eles não estavam lá no lugar de sempre. Deus então procura por eles. Onde você está, Adão? Cadê você? Senhor, eu estou aqui escondido no mato. A mulher que tu me deste, ela me deu do fruto que o Senhor proibiu para comer. E eu comi e agora os meus olhos se abriram e eu estou com vergonha do meu corpo porque eu estou nu. Por que você comeu, Adão? E aí Deus então teve que sacrificar um animal, possivelmente um cordeiro. E tirou a pele daquele animal para fazer vestes, para cobrir a nudez de Adão e de Eva. Ali a morte entrou no mundo. E não alcançou apenas aquele animal. Daquele dia em diante, aquela morte alcançou todos os homens, porque naquele jardim havia uma outra árvore que Adão e Eva poderiam comer à vontade. Era a árvore do fruto da vida eterna. Comeriam e nunca morreriam. Agora Deus os expulsa do jardim e diz: olha, se vocês voltarem vai ter anjos com espadas flamejantes e esses anjos vão matar vocês. Vocês agora vão trabalhar, vocês vão produzir a própria comida. Acabou a mamata, acabou, sabe, a tranquilidade aqui, que era só estender a mão, pegar uma fruta daqui, uma fruta dali, não precisava nem trabalhar. Agora acabou, vocês vão pro cabo da enxada, vão trabalhar. O sol, Adão, ó, trabalhar, produzir para comer. Olhou para a mulher e falou: você agora vai ter filhos com muitas dores na hora do parto. Possivelmente Adão e Eva já tivessem tido filhos antes e Eva não tivesse sentido isso, porque Deus multiplicou a dor. Você só pode multiplicar a partir do momento de algo que você tem alguma coisa em mãos. Você tem um pão, vamos dizer, dá para comer uma pessoa, mas você quer fazer com que esse pão alimente 3 pessoas, você divide ele em 3 partes, você multiplica ele em 3 pedaços, para dar para 3 pessoas poderem comer. Então, a multiplicação ela só acontece a partir de algo que você já tem. Então, quando Deus diz: vou multiplicar tuas dores, possivelmente Eva já tinha tido filhos. E agora ela teve dores de parto, apenas aquelas dores da deslocação da bacia, como o pessoal diz no interior, para dar passagem para a criança sair. Mas agora o Senhor multiplicou aquela dor. E hoje a mulher, quando vai ter um parto normal, muitas chega até mesmo ao ponto de não resistir às dores. Essa dor de parto é uma maldição. E você, mulher de Deus, pode rejeitar essa dor, porque é uma maldição. E você não está mais debaixo de maldição, se você já entregou sua vida para Jesus. A serpente, ele falou que iria rastejar, comer do pó da terra. Ela iria ferir o calcanhar do homem, mas o filho do homem pisaria sobre sua cabeça e esmagaria. A morte então entra no mundo. E hoje ela reside de 3 formas, eu já tenho explicado isso aqui. Existe a morte espiritual. São as pessoas que estão vivas fisicamente, mas como suas atitudes, seus pensamentos, suas ações não se voltam para Deus, não glorificam o nome de Deus. São pessoas que estão vivendo de forma natural, porque não querem conhecer a palavra de Deus, não querem se render ao senhorio do Senhor. Elas vivem segundo a sua própria vontade. Elas não nasceram de novo, não receberam Jesus como Senhor e Salvador. Mesmo estando vivas fisicamente, mesmo sendo pessoas ricas, famosas, estão mortos espiritualmente. Essa é a primeira morte que alcança o homem. Há pessoas que estão dentro das igrejas e estão mortas espiritualmente, porque suas vidas não são agradáveis a Deus. Elas não vivem pelos princípios de Deus, elas não vivem pelos preceitos de Deus, elas não vivem de forma a agradar a Deus, elas querem viver da sua forma. Querem estar na igreja porque querem ir para o céu, mas estão na igreja, mas não querem viver de acordo com o propósito de Deus. É o que nós chamamos de pessoas desviadas dentro das igrejas. Porque desviado não é aquele que um dia esteve na igreja e voltou para o mundo. Esse também é um desviado. Mas existe um outro tipo de desviado, uma outra categoria, que são aqueles que estão dentro da igreja, mas não estão vivendo o propósito de Deus, não estão vivendo segundo a vontade de Deus. Estão desviados dentro da igreja. São aqueles que nadam e morrem afogados na praia. Que você não seja esse tipo de pessoa. Pessoas que estão mortas espiritualmente são pessoas que estão na prática do pecado, estão na prática do adultério, da mentira, da prostituição, do roubo, do engano, da maldade. São pessoas que são maliciosas, maledicentes, indecentes, imorais. Você olha para o Facebook de muitas pessoas e elas estão expondo seus corpos igual se expõe carne naquelas vitrines de açougue, vamos dizer assim.
Suas carnes estão à mostra, praticamente como que dizendo: quem der mais, quem pagar mais leva. Podemos viver esse tipo de vida. Quem vive esse tipo de vida, queridos, tá? É uma pessoa carnal. Existem 3 tipos de homens: o natural, que não conhece a palavra de Deus; o carnal, que conhece a palavra de Deus, mas não obedece; e o espiritual, que o conhece a palavra de Deus e obedece, vive de forma agradável a Deus. A morte reside de 3 formas também. A morte espiritual é quando você vive uma vida desagradável a Deus, é quando você não vive os propósitos de Deus, é quando você não vive para fazer a vontade de Deus. Você está morto espiritualmente. Vem então a segunda morte, a que todos nós conhecemos e a que a humanidade mais teme: a morte física. É aquela que nos leva ao cemitério para sermos enterrados 7 palmos abaixo da terra. É aquela, queridos, que leva o corpo a ser cremado, ser colocado num potinho e as cinzas guardadas em algum lugar da família, enfim. A morte física, ela alcança a todos. Paulo diz que no arrebatamento da igreja, a água, o fogo e a terra devolverão os mortos, aqueles que morreram e que foram sepultados, ou morreram queimados, ou morreram afogados. Eles devolverão os corpos dessas pessoas na presença de Deus. Então presta atenção, queridos. A morte física, ela está aí e vai alcançar todo mundo. A morte física está aí. Ela vai te alcançar, vai alcançar a mim também. Essa morte todo mundo teme, ninguém quer passar por ela. Mas foi exatamente essa morte que nós mais tememos, essa e a morte espiritual também, que o Senhor venceu por nós na cruz do Calvário. Essa morte é a que você mais teme, a morte física. Mas a morte que nós deveríamos temer mais é a morte eterna. A Bíblia diz em Hebreus 9:25 que após a morte segue-se o juízo, porque o homem está destinado a morrer uma só vez. Então não existe reencarnação. Não tem como você morrer e voltar a esta vida. Todo mundo que acredita nessa doutrina está indo contra a palavra de Deus, está indo contra aquilo que o próprio Deus ensinou. Não tem reencarnação. Infelizmente os nossos irmãos espíritas acreditam nisso, mas a Bíblia diz exatamente o contrário. Após a morte segue-se o juízo. Ou é céu ou é inferno. Não tem como voltar. Não tem como estar nesta vida novamente. Não tem, queridos. Para que o inferno seria criado então? Se as pessoas estariam sempre morrendo e voltando, se tornando uma pessoa melhor, uma pessoa melhor, uma pessoa melhor, uma pessoa melhor, para um dia ser perfeito igual a Deus, como muitos acreditam. Para que inferno então? Para que Jesus morrer na cruz então? Seria tudo isso em vão. Se esse processo de morrer, voltar e a pessoa ir melhorando, se aperfeiçoando para chegar até ser igual a Deus, se isso acontecesse, para que inferno? Para que Jesus morreria numa cruz? Isso não existe. Nós não cremos que isso existe. Se você crê, infelizmente é um problema seu. Mas a Bíblia diz exatamente o contrário. Ao homem está destinado a morrer uma só vez. A morte eterna é a morte que nós deveríamos mais temer, porque é aquela que quando você morre, não há mais nada que possa ser feito por você. Não há reza, não há oração, não há prece. Pode chamar o padre, pode chamar o bispo, o papa, o pastor, o ministro, pode chamar quem for, de religião que for. Nada mais pode ser feito por alguém que morreu. Após a morte, nós iremos colher a consequência das nossas decisões de vida, que vivemos em vida. As nossas escolhas nos levarão a viver eternamente ao lado do Senhor ou eternamente separado do Senhor. A gente vai, queridos, em alguns funerais, e por respeito às pessoas de outras denominações que estão ali, a gente acaba muitas das vezes naquele momento não comentando nada. Mas é lamentável você ver pessoas dirigindo orações para que aquele que morreu, sabe, para que Deus possa receber ele no céu, possa acolher, e mesmo você sabendo que aquela pessoa viveu uma vida torta, uma vida errada, mesmo você sabendo que aquela pessoa nunca tomou uma decisão com o Senhor, talvez vivia nas drogas, vivia na mentira, no roubo, no engano, morreu abruptamente, não teve como ter tempo de se arrepender. Às vezes a gente quer até acreditar que uma pessoa que está se enforcando, tirando a vida, nos poucos segundos que ela consegue estar viva, que aquela corda está apertando o seu pescoço, quebrando os seus ossos, ela possa se arrepender, receber Jesus e quem sabe encontrar um lugar de descanso junto ao Pai. A gente às vezes quer até acreditar nisso também.
Porque essa certeza só vamos ter quando chegarmos lá na glória. Mas alguém, queridos, que tem a sua vida ceifada, às vezes pelo um tiro, pelo um atropelamento, às vezes pelo um AVC, às vezes pelo um infarto, e aí você vai dirigir uma oração. Essa oração serve apenas para acalmar o coração da família que está ali sofrendo, mas não tem poder nenhuma sobre a vida daquele que está morto, porque ele já morreu, e após a morte segue-se o juízo. Após a morte segue-se o juízo. O autor de Eclesiastes, ele diz no capítulo 7, versículo 2, ele fala no 2 e fala no 4. Ele diz que é melhor ir numa casa aonde há luto do que numa casa onde há festa. O coração dos sábios, o pensamento dos sábios está na morte, mas o pensamento dos tolos, o coração dos tolos está nas orgias, nas festas. Aí você me diz: pastor, por que é melhor ir numa casa aonde as famílias estão em luto, onde há um funeral, onde há um corpo sendo velado? Por que é melhor ir ali? Porque quando você chega ali, você olha para aquele caixão, você consegue imaginar qual é o destino da sua vida. Você consegue vislumbrar: e se fosse eu dentro desse caixão? E se fosse essa morte que alcançou essa pessoa, se tivesse alcançado a minha vida, onde é que eu estaria agora? Mas as pessoas que estão em festas, elas não estão nem aí para onde as suas almas irão após a morte. Elas querem saber de curtir o aqui e o agora. Elas querem saber de se divertir. Para quê gastar tempo se preocupando com o que vai acontecer com a minha alma depois da morte? Eu vou viver muitos anos. Lá na frente, quando eu estiver velhinho, eu vou lá e me converto, aceito Jesus, viro crente. Não é assim que as pessoas dizem? O problema é que nós não sabemos quando esse dia vai chegar. Eu posso estar vivo agora, eu posso de repente nem terminar essa live. Eu não sei. Por não saber quando a morte vai chegar, é que eu entreguei a minha vida para Jesus. E busco, lutando todos os dias contra a minha carne. Porque a minha carne deseja o pecado, deseja coisas que são erradas. Lutando, esmurrando a carne diariamente, para viver de forma agradável a Deus. A morte, para aqueles que creem, já não é mais uma preocupação. Jesus venceu a morte por mim e por você. Ele triunfou sobre a morte. Meus queridos, a gente costuma dizer de forma bem simples: hoje só vai para o inferno quem quer. Praticamente tem uma igreja aí em cada esquina da nossa cidade. Infelizmente há igrejas que estão com propósitos errados, mas eu creio que a grande maioria está com propósitos corretos. A grande maioria tem homens de Deus, mulheres de Deus que estão ali anunciando a verdade do Senhor. As igrejas que pregam a verdade, as igrejas que ainda pregam mensagens como essa que nós pregamos, não são igrejas que estão cheias de pessoas. As igrejas que estão cheias, infelizmente, queridos, são aquelas que estão ofertando milagres, bênçãos. Nós oramos aqui por cura, nós oramos aqui por libertação, porque isso também é intrínseco à igreja. Mas o nosso foco principal é a salvação. Porque Jesus conta uma história de um homem que tinha uma terra. Vou colocar em dias atuais. Ele tinha lá, vamos supor, 10 alqueires. 10 alqueires, se você não sabe, é uma terra com 500 metros de frente por 1 quilômetro de fundo, ou 1000 metros de fundo. Ele tinha uma terra de 10 alqueires. Vamos colocar em dias atuais. Desses 10 alqueires, ele usava apenas 4 para plantar. 6 estava lá, cheio de juquira, mato, enfim, só para dar um exemplo. Ele um dia resolveu então fazer algo diferente, inovador. Ele resolveu plantar em quase toda a terra. Deixou só um pedacinho lá para ficar a casa dele, e um pedacinho que ele construiu um paiol, um depósito enorme, 2, 3, 4 vezes maior do que ele tinha. E ele plantou em 9 alqueires, por exemplo. Em quase toda a sua terra ele plantou. E ele teve uma colheita absurda. Ele conseguiu colher tudo aquilo e colocar tudo aquilo no seu depósito. E ele olhava para aquele depósito, e aquele depósito virou, queridos, a sua esperança. Aquele depósito virou, queridos, a sua segurança.
Ele olhava para o depósito e dizia: não tenho que me preocupar com mais nada. Nada vai me faltar agora, porque se alguma coisa me faltar, eu vou lá no meu depósito. E eu pego o dinheiro, eu pego lá o produto que está lá no meu depósito, da minha plantação, e eu vendo, transformo aquilo em dinheiro, e pego o dinheiro e compro aquilo que vai me faltar. Não preciso de mais nada. Quando ele foi dormir, depois de declarar isso, o Senhor veio em sonhos a ele e disse: louco, você é um louco, você está doido, você está fora de si, você parou que fumou um baseado. Esta noite pedirão a tua alma, e o que tu tens para oferecer. Se hoje pedir a tua alma, tu acha que tu vais conseguir comprar um lugar no céu com o teu depósito? A tua fama, queridos, o teu dinheiro, a tua conta bancária, o teu cartão de crédito, tudo que você possui, não te coloca dentro do céu. A Bíblia conta a história do rico e do Lázaro. Lázaro era um mendigo, com feridas no corpo, mas que temia Deus. E havia um homem rico, com dinheiro, que não temia o Senhor. Ambos morreram. E o rico desceu ao Hades. O rico desceu, queridos, ao inferno. E o pobre foi para o céu. O rico não foi para o inferno por ser rico. E nem o pobre foi para o céu por ser pobre. O que foi ao inferno foi porque não temia Deus. E o que foi para o céu foi porque temia o Senhor. E queridos, nós podemos destinar a nossa alma à vida eterna. Você não tem o direito de destinar a sua alma ao inferno. Ela não é sua. Essa vida que você vive foi Deus que deu para você. Na morte do homem, entenda mais uma coisa: o homem, ele é trino também. Existem 3 tipos de morte, existem 3 tipos de homens, e o homem é formado por 3 partes. Na ciência, quando eu estudava lá a 5ª série, o ginásio, como o pessoal dizia no passado, a gente está começando a ficar velho. O corpo é formado, o corpo do homem é formado por cabeça, tronco e membros. A ciência diz isso, a gente aprende isso na aula de ciência. Mas a Bíblia diz que o homem é formado por corpo, alma e espírito. O corpo é alimentado pela comida física. Aqui na nossa região, nós temos muito peixe e açaí, graças a Deus temos em abundância. Mas você também se alimenta de carne, de frango, de carne nem tanto hoje, né, que está caro. Mas de frango, de ovo, de mortadela, de sardinha, de carne enlatada, enfim, de caça, quem mora no interior, feijão, arroz, macarrão, farinha. O corpo físico é alimentado por isso. O corpo espiritual, o nosso espírito é alimentado por aquilo que é espiritual: palavra, oração, obediência a Deus. A nossa alma, ela é alimentada pelo amor, que é o maior e mais nobre de todos os sentimentos. Nós alimentamos a alma com amor. O alimento da alma é o amor. Por isso que quando uma alma não é bem alimentada, ela torna-se muitas das vezes uma alma doente. Pessoas entram em depressão, pessoas começam, queridos, então, a viver de forma muito abaixo daquilo que Deus havia pensado para elas, prometido, desejado para elas. Mas quando a morte física chega, essas 3 partes, elas se separam. O corpo volta para o pó, porque veio do pó. Deus fez o homem a partir do barro. Deus fez o homem a partir do pó da terra. Então o corpo volta para o pó. Agora temos o espírito que está nesse homem. Não interessa se esse homem viveu de forma agradável ou não a Deus. Não interessa se esse homem vai para o céu ou vai para o inferno. Não interessa. Esse espírito, que é o fôlego de vida que nos mantém vivo, segundo Eclesiastes capítulo 12, acho que é o versículo 7, lá diz que o espírito volta para Deus que o deu. Agora sobra e resta a alma. A alma que é alimentada por sentimentos, e o principal alimento da alma é o amor. Essa alma, ela sim vai para o céu ou vai para o inferno. Ela vai para o céu se você viver uma vida agradável a Deus.
Se você se arrependeu dos seus pecados, a Bíblia diz que o sangue de Jesus te purificou. O sangue de Jesus lavou a tua alma e deixou ela mais branca do que a neve. E aí coube a você manter esta alma branca, essa veste interior. A nossa alma é a nossa veste, é a nossa roupa interior. Coube você manter ela branca, limpa, vivendo uma vida sem pecado. Mas as pessoas naturais e as carnais, o homem natural e o carnal, a sua alma, a sua veste interior, ela está manchada o tempo todo. O tempo todo ela está se manchando, está se sujando. Queridos, quando você sai de casa com uma roupa branca, choveu poucas horas antes, passa um carro e joga aquela água suja. E não precisa molhar todo você, mas basta molhar uma parte do seu vestido, da sua calça. Aquilo logo destaca. Uma vez eu estava dando uma aula num curso de teologia dos nossos alunos no ITQ. E eu vim com uma camisa branca, toda branca. E eu peguei um pincel atômico. E eu fiz um pontinho bem aqui em cima, pretinho. Eu tenho 1,93 m. A minha camisa é Extra XG. Você já sabe na hora de comprar um presente para mim. Extra XG. Tá? Sapato pode comprar um 43 que dá. E a calça 52 dá também, já sabe. Mas olha só, eu fui dar aula. E eu dando aula justamente sobre o pecado. Eu disse para eles, olhem para mim. E todo mundo olhou. O que chama atenção em vocês aqui em mim agora? Todo mundo olhou para o pontinho preto. Era miudinho, do tamanho de um grão de arroz, um carocinho de pimenta do reino. Aquele pontinho aqui chamava atenção. Toda a camisa branca, e olha que é uma baita de uma camisa, mas um pontinho preto chamava atenção, manchava. Queridos, quando você sai na rua, passa um carro, não precisa nem a roupa ser branca, e joga lama em você, você volta em casa para trocar de roupa. Toda vez que a alma manchar, a gente tem que trocar de roupa, se arrepender, pedir perdão e não pecar mais. Eu não posso adulterar hoje e pedir perdão amanhã, adulterar depois da manhã e depois da manhã pedir perdão. Eu não posso viver essa vida. Muitos dos pecados que as pessoas cometem e se arrependem dessa forma, esses pecados não são perdoados. Porque para um pecado ser perdoado precisa haver sinceridade. É por isso que o Senhor diz, quer dizer, em Salmo 51, versículo 6, Davi diz que o Senhor ama a sinceridade do íntimo, a sinceridade que vem do coração. A morte hoje está aí amedrontando muita gente. A morte está aí hoje causando tristeza na família de muita gente. A Covid veio para acelerar, né, queridos, vamos dizer assim, esse processo de morte, infelizmente, na vida de muitos. A gente chora pela perca de entes queridos. A gente lamenta pela morte de pessoas que nós amamos, pessoas que são queridas a nós, familiares muitas das vezes. Mas nós nos alegramos quando sabemos que essas pessoas morreram com Cristo Jesus, porque elas encontraram um lugar de descanso junto ao Pai. Elas receberão a coroa da vida eterna, porque elas conseguiram vencer. Jesus venceu por elas a morte eterna, a pior de todas as mortes. A pior de todas as mortes não é a física, é a eterna. É aquela que mantém você eternamente distanciado do Senhor, sem ter nenhum tipo, nenhuma forma de ser revertida. Valorize a vida que você tem. Use a vida que você tem hoje para servir ao Senhor. Entrega teus caminhos ao Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Receba Jesus como Senhor e Salvador, e os seus pecados serão perdoados. Eu quero finalizar essa mensagem, eu quero contar novamente uma ilustração que eu já contei aqui em outras lives. Alguém mandou para mim, eu não me recordo o nome do pastor, era um pastor que estava sendo entrevistado. Eu acho que era um programa de entrevistas da Igreja Universal, da Record. E um pastor moreno, ele estava sendo entrevistado, e um teólogo de excelência. E ele contou uma ilustração interessante, queridos, que eu nunca esqueci, e eu tenho usado ela constantemente. Foi algo que edificou a minha vida, foi algo assim que me marcou, e faz com que as pessoas entendam melhor. Porque as pessoas dizem, aonde está o amor de Deus, que permite que pessoas vão para o inferno?
Mas as pessoas estão indo para o inferno por escolhas delas. O Senhor ofertou um outro caminho, um vivo e novo caminho, para que elas pudessem andar e não fossem para o inferno. Mas elas não quiseram aceitar o caminho. Elas não quiseram receber a proposta de Deus. Quiseram continuar vivendo da sua forma, e ainda assim queriam no final serem salvas. Aí não tem condição. E o pastor, ele contou a história de um homem jovem que cometeu um crime e foi condenado à morte. E quando ele foi condenado à morte, queridos, o que aconteceu? Fizeram um baixo-assinado para o governador, para reverter a sentença. Era um jovem que tinha cometido apenas um crime. Poderia se arrepender daquilo e viver de forma correta. Se fosse uma pessoa que tivesse praticado diversos crimes, seria diferente. Mas ele havia cometido apenas um. E o governador resolveu fazer algo diferente. Resolveu pegar uma Bíblia, botar a Bíblia debaixo do braço, se vestiu de pastor e colocou dentro da Bíblia um alvará de soltura. E levou, queridos, aquele alvará dentro da Bíblia, vestido de pastor, foi até o presídio onde aquele jovem estava. E aquele jovem, não sabendo que o pastor que o visitava era de fato e verdade o governador, tratou mal o pastor. O pastor dizia: conhecereis a verdade vos libertará. Aqui dentro tem o que você precisa para viver. Aqui dentro está aquilo do qual vai tornar você uma pessoa livre. E ele dizia: pastor, eu não quero saber da palavra de Deus, eu não quero saber de Deus, como muitos fazem hoje. Muitos não querem saber de Deus porque não querem largar a mesa de bebida, não querem largar a boca de fumo, não querem largar o adultério que vivem, não querem largar a mentira, a prostituição que estão vivendo. Não, Jesus agora não, depois, hoje não. E o governador insistia, receba, tome essa Bíblia, eu estou dando de presente para você, aqui dentro tem as palavras que você precisa para ser livre. E ele não aceitou, rejeitou e mandou o pastor embora. E o pastor, que na verdade era o governador, foi embora. Na saída disse para o responsável do presídio: pode executar a sentença. E aquele carcereiro foi até aquele jovem e disse: você está louco? Onde é que você está com a sua cabeça? Por que você não aceitou? Ele disse: eu não queria saber de pastor, não queria saber de Bíblia, isso não vai mudar minha história agora, não vai alterar a decisão que já foi tomada a meu respeito, eu já estou condenado mesmo. Não era um pastor, era o governador. E dentro daquela Bíblia estava o teu alvará de soltura. Agora eu serei obrigado a te enforcar amanhã. E no dia seguinte, lá está aquele jovem para ser enforcado. Várias pessoas ali para assistir, seus pais, talvez seus irmãos. E ele pediu a oportunidade para dar uma palavra antes de ser morto. E ele diz: eu não estou sendo morto pelo crime que eu cometi. Eu não vou ser morto pelo crime que eu cometi. Eu vou ser morto pelo perdão que eu recusei a receber, pelo perdão que eu recusei a aceitar. Eu estou sendo morto não pelo crime que eu cometi, mas pelo perdão que eu recusei a receber na minha vida. A palavra de Deus como a sua regra de fé, para te dar um norte, para te dar um direcionamento. Viva de forma agradável ao Senhor, viva sem pecado, viva uma vida de santidade. Queridos, eu ainda, quando posso, eu jogo bola, eu vou em praia, eu me divirto como tanta gente se diverte. Nós só tiramos o pecado da nossa vida, porque tem muita coisa que a gente pode fazer aqui, que pessoas comuns fazem, que pessoas carnais fazem, que pessoas naturais fazem, que não é pecado. Eu não posso mais cometer pecado na minha vida. Pecado na minha vida hoje tem que ser acidente, é aquilo que eu fiz sem saber que era pecado. Depois que eu descubro que é pecado, eu me arrependo e nunca mais eu pratico aquilo. Receba Jesus hoje. Está desviado, te reconcilia hoje. A morte vai te alcançar. A morte vai chegar até você. Você não sabe, pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui a 10 anos, 50 anos, ninguém sabe. Mas ela vai chegar. E quando ela chegar, que o teu nome possa estar escrito no livro da vida. Se o teu nome estiver escrito no livro da vida, você passará pela morte triunfante. Você será recebido nos céus. Você será recebido, queridos, como um cidadão celestial. Guarde essa palavra.
Jesus venceu a morte. Jesus conseguiu tragar a morte através da sua morte na cruz do Calvário. Ele venceu por mim e por você. Amém? Eu quero orar por você agora. Quero abençoar você no dia de hoje. Quero deixar essa palavra para você. Pai, no nome de Jesus, a morte já não mais nos amedronta, porque ela foi vencida por ti naquela cruz. O Senhor conquistou para nós um lugar junto ao Pai. O Senhor conquistou para nós um lugar junto do Senhor. E hoje nós podemos viver de forma agradável a ti. Obrigado, Pai, porque mesmo nós não estando imune à morte física, sabemos que ela se tornou para nós apenas uma porta, uma passagem, pela qual nós estaremos para sempre unidos com o Senhor. Mas há pessoas, meu Deus, que estão me assistindo, que estão apavoradas, estão com medo de perder alguém que está talvez entubado, numa UTI, doente, acamado. Que essas pessoas, meu Deus, possam, enquanto tem vida, te receber como Senhor e Salvador. Porque quando a morte as alcançar, a morte será então preciosa aos teus olhos. Porque não morreu uma pessoa comum, morreu um salvo, um servo do Senhor. Abençoe, meu Deus, a todos quantos nos assistem no dia de hoje. Abençoe suas famílias, suas casas, seus lares. E no nome de Jesus, que o Senhor possa manifestar sobre cada família que está me assistindo agora o teu perdão, a tua cura. Eu oro, meu Deus, pela família do pastor João Batista de Limoeiro do Ajuru, que perdeu hoje a sua mãe. Mas cremos, Deus, que ela encontrou um lugar de descanso junto ao Senhor. Que a tua bênção esteja com essa família. Que a tua bênção esteja com essa casa. Abençoe, meu Deus, nessa hora todas as pessoas que no dia de hoje, ou no dia de ontem, ou essa semana que passou, perderam um ente querido para essa pandemia, para essa doença. Conforta essa família, consola aqueles que estão, meu Deus, com parentes doentes. Traz conforto e consolo. Entra com provisão e cura, meu Pai, na vida dessas pessoas. Nós abençoamos a todos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Nós estamos caminhando aí, queridos, para o final da nossa live. A nossa irmã André ainda vai cantar mais um louvor e depois vai estar encerrando a live. Mas olha, nós estamos com uma ação solidária aqui na nossa igreja e nós gostaríamos de convidar você que é aqui de Cametá a nos ajudar. Entre em contato conosco, traga sua doação. Nós estamos fazendo aí diversas cestas, entregando para famílias carentes. Hoje, nesse domingo, tá, queridos? Lógico, já foi previamente já escolhido, separado as pessoas, as famílias. Mas nós vamos entregar hoje 300 marmitex. Pessoas hoje terão comidas na sua casa, porque nós estamos ofertando juntamente com toda a nossa equipe aqui da igreja, nossa equipe de jovens que é liderada aí pela pastora Deusilene, que tem o nosso irmão Bruno na frente também, tem muitas outras pessoas, tem o Jonathan Cleane também aí da ação social da igreja, nosso irmão Júnior Parizores, o Leozinho também está com a gente, nossos irmãos, o pessoal do Renovando Vasos, estamos aí juntos nessa parceria e hoje 300 marmitex serão entregues. Não vou dizer 300 famílias, mas 70, 80 famílias hoje receberão comida, terão um prato de comida hoje. Queremos poder fazer mais, nossa condição não nos permite, para isso nós precisamos da sua ajuda. Se cada um der um pouquinho, a gente consegue alcançar um número muito maior de pessoas. Já são aí, em 10 dias de lockdown aqui na nossa cidade, já são aí quase 100 cestas básicas entregues. Então, queridos, nós queremos fazer muito mais. A gente agradece também aí a Prefeitura Municipal, ao nosso prefeito Vitor Cassiano, que também já mandou uma ajuda para nós, mandou uma ajuda muito boa. E a gente tem, com a ajuda que ele nos deu, nós temos buscado aí formar as cestas para que a gente poder entregar para outras pessoas. Então, se você pode, nos ajude, entre em contato conosco. Nosso telefone passou aí, é o meu WhatsApp, passou aí no rodapé, com certeza da mensagem. Se não passou, quiser pegar aí, pegue agora. DDD 91 992 10 6432. 992 10 6432. Entre em contato com a gente, mande seu zap. Pastor, tem uma ajuda aqui, a gente manda alguém na sua casa buscar, para que a gente possa dar continuidade nessa ação social, essa ação solidária. E hoje, 19 horas, teremos outra live, tá? O segundo culto da família. Estaremos hoje trazendo uma outra mensagem, um outro tema, para abençoar a sua vida. Hoje nós demos aí, procuramos dar um pouco, ensinar um pouco a você. Eu costumo dizer para as pessoas que eu não gosto muito de pregar, eu gosto de ensinar. Espero que você tenha aprendido um pouco sobre a morte.
Mas o principal de tudo, ela foi vencida por Jesus. Não perca isso. Guarde, esse aqui é o tema principal. Saber que a morte existe, mas que ela foi vencida por Jesus para nós, por nós. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde em nome de Jesus. Receba aí a nossa irmã Andréia. Ela vai estar cantando mais um louvor e logo após estará encerrando a nossa live e fazendo uma oração de agradecimento a Deus. Deus abençoe, queridos. Aleluia, Deus. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Teu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Aleluia, Deus. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Aleluia, Deus. Recaio em tua graça. E caio de novo em tuas mãos. E caio em tua graça. E caio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é
braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Aleluia, Deus. Pai, nesta manhã nós queremos te agradecer, Pai, por mais essa oportunidade que o Senhor nos deu, de estarmos, Senhor, glorificando, exaltando o teu santo nome. Que o Senhor vive, e eu, não só hoje, mas para todo sempre, Deus. Que o Senhor possa te abençoar, querido, nessa manhã. Fique com Deus. Aleluia, Deus.